Jordão, quantos ingressos foram comercializados até a noite de ontem? Qual a expectativa de público hoje na Vila Belmiro, Jordão? A expectativa de público deu uma subida considerável, Marcão. Ontem o Santos Futebol Clube fez uma ação com a sua patrocinadora Master, onde você conseguia ganhar um ingresso. Lembrando que é válido somente por um CPF, a ação que o Santos divulgou nas suas redes sociais. E ontem nós conseguimos chegar na marca de 10.700 ingressos vendidos de forma antecipada. O Santos não divulgou também se com essa ação do seu patrocinador Master o Santos conseguiu esgotar os ingressos, mas quando nós acessamos o Sócio Rei no presente momento, não existem entradas a serem comercializadas. Então, por parte do Santos no Sócio Rei, hoje você não consegue comprar o ingresso. Tá aí o Thiago Jordão. Olha, deu uma subida considerável a venda dos ingressos, né, Jordão? Se estamos aí falando na casa de 10.700 ingressos, dá para esperar, por que não, um público de 13.000, 13.500, 14 mil torcedores na Vila Belmiro. O jogo começa às 21h30. O clima na Vila Belmiro hoje vai estar ali por volta de 20, 21 graus. Portanto, é uma temperatura agradabilíssima para quem vai à partida e para quem, claro, atua, para quem joga. Então, o horário não é o melhor? Não é o melhor, mas é um clássico, né, Jordão? É um Santos e Corinthians, é um Corinthians e Santos, um clássico que reúne realmente muita história, que reúne muita rivalidade, muita tradição e muita expectativa, porque o Corinthians também não vem bem no Campeonato Brasileiro, o Santos Futebol Clube pior ainda, o Santos tá mal, briga contra o rebaixamento, então não resta dúvida que é um grande clássico do futebol brasileiro, Santos e Corinthians pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Jordão, os relacionados pelo treinador Juan Pablo Vojvoda. Quem estará à disposição de Vojvoda nesta noite, Jordão? São 23 jogadores que foram relacionados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda nesse clássico alvinegro válido pela 28ª rodada. E ele relacionou apenas 2 goleiros, sendo Gabriel Brazão e o goleiro Diógenes. Já como zagueiros, ele relacionou o Luan Pérez, Adonis Frias, João Basso e também o Zé Ivaldo. Para as laterais, foram relacionados o Escobar, o Souza, os laterais direitos Mike e Igor Vinícius. Volantes e meio-campistas estão na relação de atletas o Zé Rafael, João Schmidt, William Arão, Gabriel Bontempo retornando à lista, Benjamin Roleiser, Victor Hugo, outro jogador que retorna à lista de relacionados, e o meio-campista Ian. Já para o ataque foram relacionados o Guilherme, Lautaro Dias, Álvaro Barreal, Tiquinho Soares, Gustavo Cavadeiro, Robinho Júnior e o Bilal Brahimi. Cadê o nosso Tassigol, hein? Por onde anda o nosso Tassigol? Aliás, o nosso não, o seu Tassigol, Thiago Jordão. O Tassiano ele foi cortado de última hora dessa lista de relacionados. Isso porque ele sofreu uma lesão no seu tornozelo. Ih, mamãe! Tá fora o nosso craque. Tá fora. Nota 7 em tudo. Não cabeceia bem. Não é o nosso melhor cabeceador, não é o nosso melhor meia, não é o nosso melhor atacante, não é o nosso melhor marcador, mas é o Tassiano, tá fora? Tá fora, o Tassiano está fora. E o Santos Futebol Clube ainda não divulgou de forma oficial qual que é o grau dessa lesão, se foi apenas um desconforto que ele sentiu, se ele na verdade tem de fato uma lesão que precisa ser reavaliado pelo departamento médico do clube, mas fato é que o Tassiano não joga essa partida de hoje. O nosso Tassigol está fora e o Thiago Bigodinho não poderá levar a placa. Hoje tem gol do Tassigol. É verdade, só uma correção aí, Thiago, que me parece que foi um erro de digitação. O Tiquinho Soares está fora, né? Ele consta aí entre os relacionados, mas o Tiquinho Soares está suspenso. Agradecer o chat aí que se atentou. Foi um erro, claro, de digitação. Tiquinho Soares está fora da partida, é isso, Jordão? Isso mesmo, Tiquinho Soares está suspenso. Tiquinho Soares, na última partida, tomou cartão amarelo e não joga o clássico alvinegro. Tiquinho Soares, que inclusive neste Campeonato Brasileiro já tem um gol em clássicos contra o São Paulo. Perfeito, então tá fora o Tiquinho Soares do clássico contra o Corinthians. Aliás, venhamos e convenhamos,
Tiquinho Soares e Tassiano fora não mudam em nada, né? O transcorrer da partida. Não mudam em absolutamente nada. O Tassiano não incomoda ninguém. O Tiquinho Soares tá mais pesado, né? Tá mais pesado que o nosso Patrick McDonald's. Então, não vai mudar absolutamente nada a partida de hoje, o transcorrer da partida, as ausências de Tiquinho Soares e também do Tassiano. Jordão, vamos às informações detalhadas do Peixe, claro, já trazendo os desfalques, os pendurados e também a provável escalação do Peixe para o jogo de logo mais. O Santos que chega para esse jogo com alguns recordes no Campeonato Brasileiro. Hoje o Alvinegro Praiano tem o segundo pior ataque, o segundo pior mandante da competição, tendo o pior quarto ataque no geral. E, no entanto, o Santos hoje tem a 13ª defesa do Campeonato Brasileiro. Hoje o técnico Juan Pablo Vojvoda não conta com Alexis Duarte, que não chegará a tempo ao Brasil para estar à disposição. Ele estava com a seleção paraguaia. O Tomás Rincon, que sofreu uma lesão. Neymar Júnior, que também já estava lesionado. O Tassiano, que sofreu essa lesão no tornozelo de última hora. E o Tiquinho Soares, que está suspenso. A lista de pendurados hoje é um pouco curta quando comparado ao do jogo anterior. Isso porque Igor Vinícius, Mike, João Basso, Souza, Schmidt e Zé Rafael correm o risco de ficar fora da partida contra o Vitória, caso tomem o terceiro amarelo. Já com relação à escalação, o Santos vem num provável 4-3-1-2 ou num 4-4-2. Começando com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, Adonis Frias e Luan Pérez formando uma dupla de zaga, assim como foi contra o São Paulo, e o Escobar do lado esquerdo. Já para o meio de campo, João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Montempo formam o trio central, o Benjamin Rolezer um pouquinho mais à frente na armação da equipe, e no ataque, Guilherme e Lautaro Dias. Tá aí o Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Tá aí o Santos, hein? Provável para a partida contra o Corinthians, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Luan Pérez, Adonis Frias e do lado esquerdo Escobar ou Souza. Vamos ficar atento aí até a divulgação, né, Jordão? 1 hora antes da partida, sabemos que o Souza tem sim possibilidade de ser titular no jogo de hoje, mas a tendência é que vá o Escobar, mas claro, vamos aguardar a confirmação oficial 1 hora antes da partida. No meio-campo, João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Montempo e ele, Benjamin Rolezer. Na frente, Guilherme Arantes do Nascimento e Lautaro Dias Felizes. Tá aí o Santos, Jordão. Se nós olharmos o time que perdeu para o Ceará, apenas 2 mudanças, ou seja, para quem esperava mudanças radicais de Juan Pablo Vojvoda após o fracasso em Fortaleza, não está vendo isso, Jordão. 2 mudanças apenas, uma forçada, que é justamente a saída do Alexis Duarte, que serve a seleção paraguaia, e o retorno do Luan Pérez, e uma segunda mudança, que já aconteceria mesmo se o Tomás Rincon não estivesse com problemas na panturrilha. Sai Rincon, entra o jogador Gabriel Montempo, meu caro Thiago Jordão. Exatamente. Como você bem falou, claro que ainda existe a possibilidade do Souza entrar nessa equipe, e ali, por uma opção técnica, o Santos poderia ter essas 3 mudanças na sua equipe principal. Eu vejo que, com relação a peças dentro de campo ou mudança radical no esquema tático, de fato, não tivemos uma grande mudança. O que nós podemos observar como diferente do que foi na partida contra o Ceará, talvez seja ali uma presença melhor dos nossos meio-campistas, porque no jogo na semana retrasada contra o Ceará, o Santos basicamente não teve o meio de campo. É claro que o Peixe entrou naquela ocasião com o Zé Rafael, João Schmidt e o Tomás Rincon, só que o Rincon e o João Schmidt não dão liga. Mostramos aqui como que toda vez que eles começam como titular, o Santos perde ou empata as suas partidas. Então, com a entrada do Gabriel Montempo, a gente pode ver um time um pouquinho mais solto e também com mais capacidade para sair no contra-ataque, visto que o Gabriel Montempo faz o famoso box-to-box. Ele tanto participa da defesa
quanto participa do ataque. Eu vejo também que com a manutenção do Igor Vinícius, o Santos pode se aproveitar justamente da fragilidade defensiva do lado esquerdo do Corinthians. Corinthians do lado esquerdo hoje vai contar com, por exemplo, Fabrício Anrileri, que na atual temporada não vem bem defensivamente, e daquele lado também joga o Maicon. Maicon, que inclusive é o capitão da equipe corintiana, só que defensivamente falando, ele é um atleta que não marca tanta presença assim. Então eu observo que o Santos tem que ficar atento com essa escalação, principalmente com a transição e ultrapassagem nas costas dos nossos zagueiros. Vejo que a bola aérea ainda pode ser um problema por conta do Luan Pérez e do Adonis Frias, que não jogou bem o último jogo, e tendo como seu principal marcador ali o atleta Pedro Raul. Só que eu vejo que o Santos, num contexto geral, volta a estar com o meio de campo preenchido, e eu considero isso muito importante para um clássico como este. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Thiago, olha, é claro, né, que nós aqui temos aquelas questões de análise individual, né? Por exemplo, eu iria de Souza no lugar do Escobar, Jordão. Eu iria de Souza. Eu acho que o Souza fez uma partida interessante contra o Ceará e tá pedindo passagem. O Escobar vem de 2 jogos ruins. Eu iria de Souza do lado esquerdo. Na zaga eu acho que é isso mesmo, Adonis Frias e Luan Pérez, quando jogaram juntos, foram bem, principalmente no clássico contra o São Paulo. O treinador Juan Pablo Vojvoda repete, né, aquela formação do clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro. Do lado direito, não tem muito o que fazer, Jordão. O Mike não vive um grande momento, o Igor Vinícius tem se mostrado melhor do que ele. No meio-campo, Jordão, olha, eu já disse aqui, eu cobro há muito tempo que o Ian seja testado, mas não tem acontecido isso. Então, considerando que o Ian parece ser carta fora do baralho para o treinador Juan Pablo Vojvoda, é isso aí mesmo, Jordão. Schmidt, poderíamos até ter um William Arão, mas o Arão parece não estar bem, a verdade é essa. Porque o Arão foi contratado para ser titular, mas novamente, Jordão, foram 10 dias que o Santos teve para treinar contra o Corinthians. O mundo esperava que o Arão pudesse aparecer como titular. Não vai acontecer isso. Teremos João Schmidt. Então, isso mostra que tem alguma coisa errada com o nosso Arão Panturrilha. Não sei se são questões envolvendo a parte técnica ou parte física, mas não é normal o Arão, que foi contratado a peso de ouro, R$1 milhão por mês, ser reserva do João Schmidt. Espero que pelo menos o Arão hoje entre na segunda etapa, caso o Vojvoda precise reforçar o meio-campo. Aí temos o Zé Rafael. A entrada do Gabriel Bontempo e a manutenção do Roleiser. E na frente, não me parece ter muito segredo, é Guilherme e Lautaro Dias. É claro que existe por parte da torcida uma grande euforia pedindo o Robinho Júnior, Jordão, mas eu entendo que o melhor pro Robinho é jogar na segunda etapa, é pegar uma defesa corintiana cansada, né? O Angeleri e também o Gustavo Henrique ali pelo lado esquerdo. Então eu acho que ele guarda Álvaro Barreal e Robinho Júnior como armas para a segunda etapa. Eu acho que é uma boa escalação, Jordão. Faço a ressalva para a lateral esquerda. Eu iria de Souza. No mais, eu acho que é isso mesmo. Também gosto bastante da escalação. E eu vejo o seguinte, que hoje talvez nós tenhamos um banco de reservas melhor do que comparado às últimas partidas. Porque nos jogos em que o Vojvoda estava mexendo no time, ele colocava justamente o Tassiano, que não conseguia mudar o panorama da partida, e o Tiquinho Soares, que muitas vezes ele era um atraso para o ataque santista. Então eu observo que hoje o Santos tem ali jogadores interessantes e que talvez nós vejamos pela primeira vez o Lautaro Dias jogar os 90 minutos de uma partida, assim, na verdade a segunda, assim como foi contra o Grêmio. Então eu vejo que o Santos hoje tem uma escalação com meio de campo preenchido. Eu gosto dessa escalação com 3 homens no meio de campo. É claro que pode ser apenas uma coincidência, mas depois de que o Santos voltou a jogar num 4-4-2, porém com Álvaro Barreal e Roleiser, sem ter ali um terceiro cara para fazer pelo menos a ocupação de espaço no setor, eu vejo que o Santos decaiu demais. A compactação das linhas piorou muito contra a equipe do Grêmio, contra o Ceará foi inexistente. A mesma coisa aconteceu na segunda etapa da partida, que foi empatada contra a equipe do Bragantino. Então eu gosto da escalação do Santos e faço um outro adendo também.
O Souza no banco de reservas, é claro que eu também preferiria ele começando como titular. Eu acho que hoje é um jogo em que o Santos tem que atacar o Corinthians. O Santos não pode simplesmente pegar a bola e falar: Corinthians, jogue. Não, o mandante é o Santos, quem tem mais desfalques é justamente o Corinthians, porque grande parte dos desfalques do Santos não são jogadores que estavam ali como unanimidade, né, na equipe titular. Por parte corintiana, não. Os desfalques do Corinthians farão falta porque eles eram todos titulares. Então eu observo que o Souza, talvez vindo do segundo tempo também, pode ser uma arma secreta. Você precisando do resultado ou daquele gás final no jogo, tanto o Souza quanto o Barreal, vejo que também o Robinho Júnior pode dar esse gás final. Eu acho que o Santos sai ganhando e hoje o peixe está equilibrado. Eu não acho que o Santos está mal em algum setor e nem está excelente em alguma outra parte. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Deixa eu mandar um grande abraço pro Marcelo Alves, que mandou um superchat dizendo: desfalques estão mais para reforços, concordam? Concordo. Eu acho que se nós olharmos aqui, vou colocar novamente os desfalques do Santos. Alexis Duarte, recém-chegado ao Santos, não fará tanta falta. Tomás Rincon, um ex-jogador de futebol em atividade. Neymar Júnior, craque, mas está adormecido esportivamente falando. Tassiano, até agora um fiasco. Tiquinho Soares, carga pesada. Portanto, nenhum desses 5 desfalques hoje mudam ou mudariam muita coisa esta partida, Jordão. Eu entendo que os desfalques do Corinthians, que você vai trazer daqui a pouquinho, são desfalques que podemos dizer que realmente fazem muito mais falta do lado de lá do que os nossos desfalques do lado de cá, viu? Com certeza. E com exceção do Alexis Duarte, eu acho que, assim, se a gente considerar que hoje nós temos no banco o João Basso, né, em dado momento da partida, precisando de um zagueiro, talvez o Basso entre, é a única situação em que eu falo: poxa, hoje talvez o Alexis Duarte fez falta. Mas agora, levando em consideração que ele acabou de chegar no Santos, a gente tem uma pequena amostragem do que pode ser o Alexis Duarte, não fará tanta falta assim. Mas agora, o Rincon com o Santos não dá. É que o Santos tem contrato longo com o Tomás Rincon e agora o Santos vai ter que ficar abraçado com ele até o término do seu contrato. Mas o Rincon não mudava o Santos de forma positiva. Muitas vezes nós enxergávamos mais pontos negativos do Rincon do que positivos para a equipe. O Neymar Júnior, por mais de que ele seja um gênio do futebol, infelizmente a fase dele, física e técnica, não era nada agradável até quando ele se dizia estar 100% fisicamente. Já com relação ao Tassiano e o Tiquinho Soares, esses dois eu acho que eles literalmente atrapalhavam o time. Eu não tenho recordação, tirando 2 jogos que o Tassiano fez contra o Bahia e aquele na jogada do pênalti contra o Galo que ele participa, outras partidas que o Tassiano vai bem. E o Tiquinho Soares, a mesmíssima coisa. Então eu acho que hoje os nossos desfalques dá para considerar sim, de certa forma, que são reforços, visto que eles mais atrapalham do que ajudam a equipe. Vamos falar do rival, vamos falar do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Thiago Jordão, como vem o Corinthians para o clássico na Vila Belmiro contra o Santos? O Corinthians que já está na baixada desde ontem, viu, Jordão? E tinha movimentação em frente ao hotel onde o Corinthians está concentrado. Quero saber o seguinte: Memphis Depay foi relacionado? E o Garro também está entre os relacionados? Traga todas as informações sobre o adversário do Peixe, Jordão. O Corinthians que vem para esse clássico alvinegro sendo o 8º melhor visitante da competição, tendo o 12º ataque do Brasileirão e também a 10ª defesa do campeonato. No entanto, hoje o Corinthians tem muitos desfalques, inclusive o seu treinador. Dorival Júnior pegou um gancho de 2 jogos de suspensão, cumpriu o primeiro contra o Mirassol e cumprirá o segundo hoje contra o Santos. Ele está fora do jogo. E com relação aos atletas de campo, estão fora Hugo Souza, que serviu a seleção brasileira, o André Ramalho, que está em processo de transição física, Félix Torres, que serviu a seleção equatoriana, Matheus Bidu suspenso, Carrijo, que faz processo de transição física, José Martínez, que foi cortado por problemas internos, o Vitinho, que está fora da temporada, e também o Romero, que estava servindo a seleção paraguaia. Com relação aos pendurados, uma lista menor que a do Santos. Gustavo Henrique, Ranielli, Charles e Thales Magno correm o risco de ficar fora da próxima partida do Corinthians. Agora, com relação à escalação, o Corinthians, que hoje será comandado por Lucas Silvestre, tem de ir a campo da seguinte forma: Felipe Longo no gol,
Mateuzinho pela direita, Tchoca e Gustavo Henrique formando uma dupla de zaga e o Anrileri do lado esquerdo. Para o meio de campo com Ranieri, Rian e Maicon, e um pouquinho mais à frente, Breno Bidon fazendo a armação do time. Já no ataque, Yuri Alberto e Guinegão repetem a dupla da partida anterior. Jordão, olhando aqui essa escalação do Corinthians, eu vejo um meio-campo corintiano muito forte. Eu vejo uma bola aérea do Corinthians que pode preocupar, com Gustavo Henrique, Guinegão e Yuri Alberto. Eu vejo o Corinthians com uma bola parada perigosa. Agora eu vejo o Corinthians com desfalques importantes. Caso se confirme, Jordão, a ausência do Garro e também do Memphis Depay entre os titulares. Eu dizia para você fora do ar e trago a nossa conversa pro ar. Eu não acredito, né? O Dorival tá suspenso, mas quem vai escalar o time é o Dorival. Claro, né? O Dorival não estará no banco de reservas, mas o treinador do Corinthians é o Dorival Júnior. É ele que vai escalar o time, é ele que vai fazer as mudanças que forem necessárias no intervalo, no segundo tempo. A direção é do Dorival Júnior. Via rádio, via celular, não sei. Mas é o Dorival que vai comandar o Corinthians hoje, não em campo. Agora, Thiago Jordão, eu tenho dúvidas se o Dorival Júnior não vai entrar nem com Memphis, nem com Garro. Talvez o Garro não, pela falta de ritmo de jogo e pelo tempo que ficou fora. Mas o Memphis Depay eu não descartaria. E eu vejo o seguinte, o Corinthians sem o Memphis é um ofensivamente. O Corinthians com o Memphis é outro, viu, Jordão? Eu acho que mesmo desfalcado é um time perigoso. E muita atenção na bola aérea, que é justamente o ponto fraco do Santos Futebol Clube. E o meio-campo do Corinthians me parece ser um meio-campo melhor que o meio-campo do Santos, viu, Jordão? E com exceção ao Breno Bidon, eu vejo que o Corinthians no meio pra frente, todos os jogadores também são fortes fisicamente. Eu ainda faço um outro alerta pro Santos. O Yuri Alberto e o Guinegão, eles podem não ser os mais velozes do mundo, só que eles são jogadores que têm uma agilidade muito interessante. Então, principalmente no momento de contra-ataque, ali numa inversão, seja de corpo ou de direção da corrida, pode sim prejudicar os nossos defensores, visto que o Luan Pérez e o Adonis Frias não têm tanta velocidade assim. Eu vejo que o Corinthians pode ser muito perigoso também na bola parada, principalmente se o Garro de fato começar a partida. Esse time que está postado em campo aqui, ele não tem um grande cobrador de faltas. Porém, com a entrada do Garro talvez no segundo tempo ou de titular e a mesma coisa acontecendo com o Memphis Depay, visto que ambos foram relacionados para a partida, a bola aérea do Corinthians vira outra coisa. O Gustavo Henrique, ele é o jogador mais alto dessa partida. O Tchoca, ele tem uma boa impulsão, ele chega perigosamente no campo ofensivo para as bolas aéreas. Então, o Santos tem que ficar muito ligado, porque a gente lembra que bola aérea custa caro e são diversas as partidas do Santos nesse Campeonato Brasileiro que a bola aérea tiraram os 3 ou até mesmo 1 ponto do Santos Futebol Clube. E eu faço aqui um alerta agora positivo para o Santos. O Corinthians nessa saída de bola não é tão forte. A saída de bola do Corinthians, que muitas vezes tem um Ranieri que consegue roubar a bola, mas não tem um passe aprumado. A mesma coisa acontece com o Rian. E dado o outro com o Maicon, que não é um jogador tão veloz e ágil, o Santos tem que apertar esses caras. O Santos não pode dar liberdade para o meio de campo do Corinthians. Porque se o Santos dá essa mesma liberdade para o meio de campo do Corinthians, assim como o Corinthians fez, como o Flamengo fez naquele jogo Flamengo e Corinthians, em que o Flamengo vence no segundo tempo, porém o primeiro foi de um amasso do Corinthians, porque o Flamengo deixou eles confortáveis. O Santos não pode deixar o Corinthians sair jogando. Tem que apertar a marcação, assim como foi no jogo contra o Atlético Mineiro. Existe a possibilidade ainda desse Corinthians virar um 5-2-3 ou um 5-3-2, visto que o Ranieri, de vez ou outra, ele recua para ser o zagueiro. Então, se o Corinthians tem essas armas perigosas, a saída de jogo do rival de Itaquera não é nada boa e o Santos pode ganhar um trunfo com base nisso. Tá aí o Thiago Jordão aqui no Redação Varanda, nesta manhã de quarta-feira, expectativa lá no alto para o clássico contra o Corinthians, 21h30, vai rolar a bola na Vila Belmiro. Cerca de 10.700 ingressos foram comercializados. A Vila Belmiro vai receber ali entre 13 e 13.500
14 mil torcedores, tomara na vila mais famosa do mundo, já seria um público superior às últimas partidas que o Santos realizou na vila mais famosa do mundo. Sobre esse Corinthians, né? É um time que precisa, o Santos precisa estar atento. Não é um Corinthians fortíssimo, não é um Corinthians realmente que é um bicho-papão, nada disso. Mas é um time encardido. Né? O Yuri Alberto é carrasco do Santos Futebol Clube. O Yuri Alberto faz gol no Santos como bebe água, é impressionante. Né? Então precisa o Santos ter muitos cuidados defensivos, principalmente com o Yuri Alberto. O Guinegão é um jogador que está vivendo um bom momento, é jovem jogador, não acho ele tudo isso. E volto a dizer, eu acho que vem o Memphis Depay como titular. Vamos aguardar como vai escalar esse time o Dorival Júnior, que está suspenso, não ficará no banco de reservas nesta noite na vila mais famosa do mundo. Jordão, quem apita o jogo, hein? Quem trila o apito? Quem comanda o espetáculo na Vila Belmiro? Hoje o responsável pelo espetáculo, o árbitro da partida, é o Flávio Rodrigues de Souza. Ele que é de São Paulo e terá como assistente número 1 o Danilo Ricardo Simon, que também é de São Paulo. A sua assistente número 2 será a Leila Nayara Moreira, do Distrito Federal. E na cabine do VAR, Wagner Hillway, de Santa Catarina. E eu tenho um apontamento para fazer sobre o Wagner Hillway. O Wagner Hillway é aquele mesmo VAR que não chamou para checar a possível penalidade do Gustavo Scarpa em cima do Neymar Júnior contra o Atlético Mineiro.